Na reportagem de hoje você vai ver o desfecho da guerra entre ingleses e argentinos para disputar a posse das Ilhas Malvinas. Foram 74 dias de conflito e oficialmente morreram 255 ingleses e 649 argentinos, mais 3 habitantes das ilhas. A Inglaterra venceu, mas numa guerra para a qual não estavam preparados, os soldados argentinos lutaram com muita coragem. A força-tarefa inglesa rumou para as Malvinas com quase 100 navios. A marinha argentina estava fora da guerra, sitiada nos portos pelos submarinos britânicos. 10 mil soldados, a maioria recrutas, foram mandados para esperar os ingleses nas ilhas. Aqui começou a virada da guerra. Em vez de atacar diretamente Port Stanley, onde estavam os argentinos, os ingleses escolheram este local, a Baía de São Carlos, para fazer o desembarque das tropas de ataque. Esta é uma das 3 praias utilizadas pelos ingleses para fazer o desembarque das tropas das Ilhas Malvinas. As tropas foram trazidas por 11 navios. A primeira leva que desembarcou tinha 1.200 homens e nenhum argentino esperando. Assim que desembarcaram, os soldados ingleses tomaram nessas pedras as primeiras posições de defesa. As pedras foram deixadas exatamente da mesma forma como os soldados puseram 30 anos atrás. Daqui eles podiam ter uma visão geral das Ilhas Malvinas Falkland. E deste local começou então o ataque às tropas argentinas. A aviação argentina fez milagres na guerra. Os pilotos tinham que sair do continente, vir aqui, atacar os ingleses e voltar. Quase sempre, quase sem combustível e sem a roupa térmica adequada para o caso de caírem no mar. Muitos não voltaram. Foi o caso do piloto deste Skyhawk, cujos restos estão até hoje espalhados aqui nesta colina. Os navios da frota inglesa já estavam todos dentro deste canal. A aviação argentina começou a atacar e causou seríssimos estragos. Aqui na Baía de São Carlos há um cemitério de guerra de todos aqueles que morreram naquela batalha. No memorial é possível encontrar os nomes dos tripulantes ingleses dos principais navios que foram afundados ou seriamente danificados. Do Antelope, do Ardent, do Argonaut, do Coventry, do Fearless, do Glamorgan e principalmente do Sheffield, que foi o maior navio de guerra inglês afundado pelos argentinos. Os ingleses causaram sérios danos à aviação argentina e derrubaram mais de 70 aviões. Em compensação, os argentinos afundaram 4 grandes e danificaram pelo menos mais 9 navios britânicos. O resultado de um desses ataques ainda é discutido. Até hoje, os ingleses não reconheceram que o seu principal navio da força-tarefa que atuou nas Malvinas, o porta-aviões Invincible, foi atingido pelos argentinos. Eu estou ao lado do brigadeiro Ernesto Ureta, que participou do ataque. Como é possível ter convicção de que o porta-aviões foi atingido? Ele não tem dúvidas de que a esquadrilha de que fazia parte pegou em cheio o Invincible. Éramos 6 aviões, um deles armado com o míssil Lex-2C. Lançamos as bombas e vimos uma grande nuvem negra, o resultado da explosão. O Invincible somente voltou à Inglaterra 3 meses depois do fim da guerra. É evidente que estava sendo reparado em algum lugar. Neste ponto, perto da comunidade de Darwin, se deu o primeiro combate terrestre entre as forças argentinas e inglesas. Eu estou agora dentro do que restou de uma trincheira escavada por soldados argentinos, com o que sobrou também de cobertores usados pelas tropas argentinas na guerra. Isso aqui é deixado intacto dentro da trincheira para mostrar aos visitantes. E foi também neste ponto que perdeu a vida o militar de mais alta patente das tropas inglesas.
o tenente-coronel dos paraquedistas Herbert Jones. Naquele barracão ali no fundo, que hoje serve para fazer a tosa, a retirada da lã das ovelhas, ficavam os prisioneiros de guerra argentinos, 1.100 nesse local. Os ingleses escreveram ali na parede, prisioneiros de guerra, para que o barracão não fosse atacado ou bombardeado pela aviação argentina. Aqui é Ghost Green, este é o cemitério argentino da guerra. Aqui estão relacionados os nomes dos 649 mortos nas Malvinas. Essas cruzes aqui correspondem apenas aos soldados argentinos que perderam a vida em combates terrestres. Muitos deles não identificados até hoje. Tanto que em vários túmulos aparece essa inscrição: soldado argentino somente conhecido por Deus. A linha de defesa argentina instalou-se ao longo desses morros, onde os soldados nem sempre tiveram comida, água e uniformes adequados para o frio. Ao cavarem trincheiras, o solo se enchia de água. Um teste duro para um exército de recrutas que não se acovardaram. Tumbledown, Mount London, Warriors Ridge. Aqui foram travadas as últimas batalhas da Guerra das Malvinas. Essas posições defensivas foram tomadas pela Argentina para proteger Port Stanley do assalto das tropas inglesas. Os argentinos se entrincheiraram nessas pedras e caminhando por aqui a gente encontra restos da guerra, como esta peça de artilharia, provavelmente um lançador de morteiros que já está aqui há 30 anos. Vicente e Daniel, do Regimento 7 de Infantaria. Os dois participaram dos momentos mais sangrentos da guerra. Vicente conta: eu tinha uma metralhadora. Havia dado já mais de 500 tiros e o tenente mandava continuar atirando. Eu disse que não dava mais. Ele parou na minha frente e de repente levou um tiro na barriga. Nós ajudamos a levá-lo atrás da montanha. A maior peça de artilharia que nós encontramos foi essa aqui. Um lançador de obuses de 105 milímetros argentino. Somente numa dessas batalhas finais da guerra morreram 40 argentinos e 23 ingleses. Estava com apoio de artilharia, estava um canhão 105. Daniel se recorda de que estava com um canhão parecido com este. Não chegou a faltar munição, mas houve um momento em que nos preparamos para a batalha com baionetas, corpo a corpo. Chegamos a usar as armas de companheiros que já tinham morrido. Quando os ingleses já estavam praticamente dentro de Port Stanley, o Papa João Paulo II rezava uma missa em Buenos Aires, como que consolando a população para a derrota que se aproximava. Perto dele, vestido de preto, a imagem do general Galtieri era muito diferente do começo da guerra. No dia 14 de junho de 1982, o comandante militar das Malvinas avisou o presidente Galtieri que não era mais possível resistir. Iludidos pela propaganda de guerra, 79% dos argentinos ainda acreditavam na vitória. Naquele mesmo dia, foi assinada a rendição neste prédio e a bandeira britânica voltou a este mastro. Margaret Thatcher veio saborear pessoalmente a vitória nas ilhas, que voltaram a se chamar Falklands. Na Inglaterra, ela foi reeleita. Em Port Stanley, tornou-se nome de uma rua importante. Na Argentina, a derrota abriu o caminho para o fim do regime militar e para que dali a pouco mais de um ano o poder voltasse às mãos dos civis com a eleição do presidente Raul Alfonsín. Você vai ver amanhã o futuro das ilhas.
Carlos Nascimento, das Malvinas Falkland, para o Jornal do SBT.